Bom dia, galerinha. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com todos os familiares de vocês, né? Logo, logo nós vamos estar nos encontrando, nos confraternizando e, se Deus quiser, essa pandemia logo, logo vai passar e nós estaremos todos juntos, tá bom? Bom, hoje eu trouxe mais um assunto muito interessante para vocês, tá bom? Na realidade, é mais uma revisão, porque vocês lembram que no finalzinho do ano, da quarta série, do quarto ano, nós trabalhamos um pouco de frações e junto com eles, né, os decimais. E agora, nesse momento, né, nós vamos trazer somente a fração mesmo, né? A aula dessa vez é sobre as frações, né? Que é um assunto que nós começamos muito antes da pandemia, né? Nós até demos umas noçõezinhas. Além disso, nós vamos estudar o que seriam essas frações, né? O que compõe essa fração, o que é a definição de fração mesmo, né? As dúvidas, elas existem, né? E a gente sabe que isso é normal. Porque até agora também nós só tínhamos falado também na questão dos números inteiros, dos valores inteiros. Mas agora nós iremos falar de situações em partes que foram divididas. A fração, na verdade, né, é um número que representa partes de um inteiro, de um todo, porque nós não podemos esquecer exatamente que as partes desse inteiro, desse todo, eles têm que ser iguais. Então vamos ver um pouquinho, né? Eu já dei mais ou menos o que seria essa definição de fração. Olha lá. Só recapitulando. Então, fração é um número que representa partes de um inteiro. Eu tenho um inteiro e a partir desse inteiro eu vou representar em uma fração. Ou uma quantidade que foi dividida em partes iguais. Ou seja, todas as vezes que eu divido um objeto, que eu divido uma figura, que eu divido qualquer coisa, então eu estou fracionando aquela coisa. E o interessante, gente, é que essa questão da fração é uma coisa rotineira nossa. Nós fazemos isso todos os dias, em vários momentos do dia, né? Mas como é algo que a gente faz sem se perceber, então a gente acaba nem entendendo muito o que seria essa fração. E eu vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Por exemplo, quando vocês ou quando os pais de vocês compram pão que coloca na mesa, como é que está o pão de vocês? Ele não está inteiro? E a partir desse pão inteiro, vocês vão fazer o quê? Vocês vão dividir esse pão. Não é assim? A gente geralmente divide ele em quantas partes? Em duas, né? Aí vocês comem uma bandinha e fica outra bandinha para outra pessoa. Então, gente, a gente está fracionando. Um chiclete, às vezes vocês pegam um chiclete e dividem com o coleguinha em partes iguais. Então, vocês estão fracionando aquele inteiro, tá bom? E assim, em todas as frações, em todas elas, nós vamos ter que ter um numerador. E aí eu tenho uma barrinha que representa a divisão ou a separação, né, entre numerador e denominador. Em todas as frações, todas as vezes que eu pego um objeto inteiro e que eu divido esse inteiro, eu vou ter o numerador e o denominador. O numerador, ele sinaliza, ele indica quantas partes de um todo foram tomadas, foram pintadas, foram comidas, foram dadas, e aí há várias definições desse numerador. Enquanto o denominador, ele indica o total de partes iguais que o todo foi dividido, tá bom?
Para a gente entender um pouco melhor, eu trouxe alguns exemplos aqui e a gente vai praticar junto. Vamos ver o primeiro exemplo? As ideias das frações. Olha lá, eu tenho aqui uma figura, né? E essa figura é um círculo. Ela está como? Ela está inteira. Se eu não dividir ela, se eu não fizer nada e deixar ela desse jeito, eu vou dizer que eu tenho um inteiro. Eu tenho uma figura inteira sem ser fracionada. Agora, se eu pego esse mesmo círculo, que ele está inteiro, e agora eu divido ele, então eu estou fracionando o meu inteiro. Eu estou dividindo o meu inteiro. E todas as vezes que eu divido em partes iguais, eu tenho frações. Se eu tenho frações, eu tenho numerador e eu tenho denominador. Olha lá, eu vou pintar aqui, né, uma parte dessa figura. Eu pintei quantas? Uma parte. Ficou quantas sem pintar? Outra parte. Mas o meu todo foi dividido em quantas? Em duas partes. Portanto, eu tenho o 1, que representa a quantidade de partes que eu pintei. Ó, só pintei uma. Então, o 1 sinaliza que é o meu numerador. E o meu numerador indica a quantidade que eu pintei. E o 2 sinaliza a quantidade que eu dividi o meu todo. Eu dividi em uma e em duas. E o meu denominador indica a quantidade de partes que esse todo foi dividido. Agora, como é que eu faço a leitura dessa fração? Tem algumas crianças que querem fazer a leitura seguinte: 1, 2. Só que a leitura não é essa. Eu leio a parte de cima normal, 1, né? Olha lá, 1, e o 2 eu falo meio, 1 meio, ou metade. Eu pintei a metade da figura, ou eu pintei 1 meio da figura. Vamos mais um exemplo. Olha lá, tenho de novo o meu círculo, ele está como inteiro. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou dividir esse meu inteiro. Dividir em partes iguais. Se eu dividir em partes iguais, eu tenho uma fração. Se eu tenho uma fração, eu tenho um numerador e eu tenho o denominador. Olha lá, vou pintar uma parte, vou pintar mais outra parte. Logo, o meu numerador indica a quantidade de partes que eu pintei. Quantas partes eu pintei? 1, 2. E o meu denominador indica a quantidade que eu parti, que eu dividi o meu todo. Quantas partes tem aqui? 1, 2 e 3. 3 partes. Logo, a leitura desse número vai ser 2 terços. 2, eu faço a leitura normal do numerador, 2, e o meu denominador eu leio terços, 2 terços. Vamos a mais um exemplo. Assim, já esquecendo. Mas também eu poderia pedir, ou a questão poderia pedir a fração que representa a parte que não está pintada. Se a que não está pintada, quantas não tem pintadas? Uma, né? Então, esse 1 vai ser o meu numerador, que indica a quantidade que eu não pintei, que eu não comi, que eu não peguei, que eu não tomei. E o meu denominador continua sendo o 3. Por quê? Porque eu dividi ele em 1, 2, 3. Ele não se modificou. Ele continua sendo 3 partes. Aqui, o que mudou foi o numerador. Porque em uma questão eu pedi a parte pintada, que foram 2 partes de 3. E na segunda eu pedi a parte não pintada, que é uma parte de 3. E que eu leio 2 terços e que eu leio 1 terço. Muito cuidado, galerinha, quando pedir a parte pintada e a parte não pintada, a parte tomada e a parte não tomada, e assim sucessivamente. Vamos a mais um exemplo.
Meu círculo continua inteiro, só que agora eu vou fracionar ele, eu vou dividir ele. Olha lá, dividir ele em 4 partes. Se eu dividir ele em 4 partes iguais, automaticamente eu terei uma fração. Se eu tenho uma fração, eu tenho o numerador e eu tenho o denominador. Então, eu vou pintar aqui uma dessas partes. Olha lá, pintei uma, pintei duas e pintei 3. Eu poderia ter pintado só 2, ou eu poderia ter pintado só uma, né? Mas eu optei por pintar 3. Logo, eu vou ter o numerador, e o numerador indica a quantidade que eu pintei a figura. Então, eu conto as partes pintadas, 1, 2 e 3. Logo, meu numerador vai ser 3. E eu vou ter automaticamente um denominador, e que ele fica sempre embaixo, né? E que o meu denominador indica a quantidade que eu dividi a figura. Vamos contar, eu dividi em 1 parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes. Logo, né, eu tenho essa fração. E a leitura dela, eu faço a leitura 3. Agora, aqui embaixo é que modifica, olha lá. 3 quartos. 3 quartos. Mas eu poderia pedir, em outro exemplo, a parte não pintada. Represente o círculo, aliás, represente a figura abaixo em uma fração da parte não pintada. Se eu quero a não pintada, quantas não tem pintada? Só uma, né? Então, meu numerador vai ser 1. E o meu denominador continua sendo quanto? 4, que é a quantidade que eu dividi, né, a minha figura em 1, 2, 3, 4. Logo, a parte pintada, eu tenho 3 quartos. E a parte não pintada, eu tenho 1 quarto. Tá bom? Gostaram? Não saiam daí, nós vamos ter mais alguns exemplos, tá bom? E já a gente volta. Vamos lá. Voltamos, né? Agora para dar continuidade. Pronto, já voltamos agora para dar continuidade, tá bom? Ao nosso estudo sobre frações. Vamos só relembrar de novo? Bom, quando eu tenho a fração inteira, né? Ela tá inteirinha. Agora, quando eu pego essa figura, ou eu pego uma certa quantidade e divido ela em partes iguais, eu vou estar fracionando aquela figura ou aquela quantidade. E se eu estou fracionando aquela quantidade, eu automaticamente terei um numerador que indica a quantidade que eu peguei, que eu tomei, que eu dei, que eu comi. Ou eu vou ter, e aí eu vou ter também o denominador, que indica a quantidade que eu dividi meu todo. Vamos treinar? Vamos ver se nós conseguimos? Vamos lá, olha lá. Observe e indique com uma fração que representa a parte do círculo que está pintada. Isso é muito importante quando eu faço a leitura. Ele quer que eu represente em uma fração a parte do círculo, mas que está pintada. Então, vamos lá. Bom, tá aí o meu círculo, né? E ele quer que eu represente uma fração. Eu já sei que eu tenho que ter o numerador e o denominador. Aí eu vou representar pela letra N de numerador e pela letra D de denominador. Vamos lá. Numerador. Eu disse a vocês que o numerador indica a parte que está pintada. Vamos contar. 1, 2. Eu tenho 2 partes pintadas, não é isso? E eu vou ter meu denominador, não é isso? Que vai ser o meu todo que foi dividido. Vamos contar comigo? Quantas partes o meu todo foi dividido? 1, 2,
3, 4. Logo, o meu denominador será 4. Então, eu pintei duas partes de 4 partes que eu tinha, não é isso? Como é que eu posso fazer a leitura? Vamos fazer a leitura? 2 quartos. Muito bem. Vamos a mais um exemplo. Olha lá. Outro círculo. O meu círculo, ele foi dividido, tá certo? Como vocês estão vendo. E aí, se ele foi fracionado, se ele foi dividido em partes iguais, eu vou ter o numerador e o denominador. Vamos lá? Vamos descobrir logo o numerador. O numerador é a quantidade que está pintada. Então, vamos lá. 1, 2, 3. Então, meu numerador vai ser 3. E o meu denominador vai ser a quantidade que eu fracionei, que eu dividi em partes iguais, o meu todo. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, o meu denominador vai ser 8 partes. Ou seja, eu pintei 3 partes de 8 partes que eu tinha, porque o meu denominador sinaliza o meu total. Vamos ver como é que a gente lê essa fração? 3 oitavos é a minha fração. Vamos a mais um exemplo, e eu quero que vocês prestem bem atenção nesse último exemplo, tá bom? Olha lá. Então, aqui, né, eu mudei a minha figurinha. Agora, eu fiz, né, um retângulo. E eu peguei esse retângulo, ele estava inteiro. E eu dividi todo ele em partes iguais. Se eu fracionei, se eu dividi ele em partes iguais, então eu vou ter uma fração. Vamos ver. Vamos procurar o numerador. Nós ainda continuamos encontrando a parte pintada. Então, se eu quero da parte pintada, eu vou contar quantas partes do meu todo foram pintadas. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Logo, meu numerador vai ser 8. E aí, agora eu vou procurar meu denominador. Meu denominador vai ser o total de partes que eu tenho na figura. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Logo, o meu denominador vai ser 24. Eita, e agora, como é que eu faço a leitura dessa fração? Muito importante. Quando o meu denominador, ele passa do valor 10, porque eu leio, quando eu tenho 10, eu leio décimos, né? Se aqui tivesse 10, a minha leitura seria 8 décimos. Passou de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim sucessivamente, eu leio o número como ele está e acrescento a palavra avos. Olha como é que fica. Vamos lá. Aqui eu faço a leitura 8, normal. Faço a leitura normal 24. Olha lá, li normal. E acrescento a palavra avos. Então, a leitura desse número vai ficar 8, 24 avos. Tá bom? Espero que eu tenha contribuído, gente, tá bom? Com o estudo das frações, tá bom? Bons estudos, fiquem em casa, cheiro, 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 tá bom? Muita saudade, muita vontade de estar com vocês, de ficar com vocês, mas nós estamos quase vencendo, tá bom?